Olá, seja muito bem-vindo ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidade para pensar e discutir diferentes investigações científicas. Nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas no campo da educação. Eu sou Elisângela Davis, sou doutoranda em Educação pela UFS e te convido a assistir neste ano de 2022 a participação dos egressos das linhas de processos educacionais, linguagem, tecnologia e inclusão, e de história e filosofia da educação do programa de pós-graduação em educação da UFS, com suas contribuições e olhares acerca de distintas temáticas que envolvem as pesquisas em educação. Nossa convidada de hoje é essa do PPG do UX, Mariane Freire Mello, que conversa conosco sobre sua dissertação de mestrado, que tem como título Memórias de Escolarização na Perspectiva da Escola Étnica Paroquial em Cronental, Vale Real, Rio Grande do Sul, 1933-1965. O estudo foi orientado pela professora doutora Eliana Hella. Seja muito bem-vinda, Mariane. Muito obrigada pela sua disponibilidade, compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória no mestrado em Educação da UX. Muito obrigada, Elis, pelo convite. Então, eu inicio a minha fala agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui hoje, trazendo um pouco sobre essa experiência que foi o mestrado, né, minha pesquisa de mestrado para mim. Então, eu vou projetar aqui a minha apresentação para a gente poder conversar melhor. Perfeito. Então, como a Elis apresentou antes, né? A minha pesquisa teve como título Memórias da Escolarização na perspectiva da escola étnico-paroquial em Cronental, Vale Real. E o recorte temporal permeou os anos de 1933 a 1965. E como parceira de pesquisa, eu tive minha orientadora, a professora doutora Eliana Hella. Então, antes de trazer qual foi a problemática, né, da pesquisa, também o objetivo, eu gostaria de trazer um pouquinho da minha motivação, né, e falar um pouquinho sobre mim. Então, a minha pesquisa, ela iniciou, né, a ideia de pesquisa, ela começou a partir da minha atuação profissional, né, eu sou auditora de controles internos da Prefeitura de Vale Real, e numa das minhas atuações, eu observei que o município, ele apresentava um índice maior que o estipulado em lei, né, para investimento em educação. E a partir daí comecei a indagar, né, o porquê dessa valorização, né, da educação, como que o município via esse tipo de situação. E aí eu fui me motivando, então, a pesquisar de onde que vinha essa condição, né? Então, foi que surgiu um problema de pesquisa, né? Como se constituíram os processos de escolarização de Cronental, né? Posteriormente, Vale Real, por meio da escola étnico-paroquial, e como eram as práticas educativas nessa escola, no período de 1933 a 1965. Então, antes de eu saber, né, que essa escola existiu, eu fui pesquisar e encontrei indícios, né, de que anteriormente as aulas aconteciam nas casas, né, dos munícipes, né, das pessoas daquela localidade, e depois surge, então, a escola étnica paroquial. Então, como objetivo geral da pesquisa, eu procurei registrar, né, e analisar as memórias da escolarização no município de Vale Real por meio de entrevista de egressos da escola étnica paroquial, estabelecendo então relações com o contexto histórico e os distintos grupos sociais que ali se fixaram. Então, também procurei, né, identificar e compreender as relações entre a comunidade e quais foram as mobilizações desses moradores para a instituição da escola, né, e como que se estabeleceram essas relações com o contexto histórico daquele período, né, que abrangeu aí os primeiros anos da década de 30 até a metade da década de 65.
E também identificar e compreender, estabelecer as possíveis relações entre a institucionalização dessa escola, né, e a forma que ela se organiza, e principalmente a sua cultura escolar. Então, a justificativa para esse estudo, né, foi porque eu não encontrei, né, indícios de estudos que voltassem, né, a essa escola. E como é uma escola bastante antiga, né, e a gente não tive a condição de encontrar documentos físicos, né, formais, oficiais, eu percebi a necessidade de entrevistar, então, ex-alunos. Só que encontrar ex-alunos de uma escola constituída lá na década de 1871 também foi um desafio bastante grandioso, né? Então eu percebi que tinha uma urgência nessa pesquisa, né? Por talvez encontrar ex-alunos com bastante idade, né? Com a idade bastante avançada. E também a minha motivação pessoal, né? Depois de uma atuação profissional, eu fui, me mobilizei a estar pesquisando sobre essa escola. Então, também um aspecto que eu coloco aqui é a relevância desse estudo, que foi toda a base da educação do município, que partiu dessa escola paroquial. Então, toda a base de educação partiu da escola paroquial. Então, eu trago aqui um mapa, né, e falo um pouquinho dos aspectos de contexto. Então, Vale Real, né, na época chamado Cronental, que quer dizer Vale da Coroa, né? Ele inicia a sua ocupação ali em 1851, né? Com a localidade então chamada de Cronental. E ela foi povoada principalmente pelos colonos alemães. Aí, nesse período, abrangendo de 1851 a 1871, há indícios de que as aulas aconteciam nas casas, né? De imigrantes, de pessoas daquela localidade. Em 1871, então, houve a construção da escola paroquial. Percebam que, em seguida, em 1875, houve a construção da primeira capela. Então, a escola ela foi posta antes mesmo da capela da igreja. Em 1898, vai surgir, então, a criação de uma segunda escola, que aparece com bastante frequência na minha pesquisa, né, que os alunos entrevistados, eles mencionam como a escola da Dona Estela. Então, é uma escola que ela está em pleno funcionamento hoje, né, objeto da minha pesquisa de doutorado, né, é a Escola de Ensino Médio Bernardo Petri. Na escola paroquial, né, em 1938, ela começam as aulas em português. Então, ali é bastante frequente a fala deles sobre a dificuldade, né? A fala dos entrevistados sobre a dificuldade da linguagem, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Em 1975, então, em 65, desculpa, ao fechamento da escola paroquial. Em 1993, acontece a emancipação de Vale Real. Aqui eu apresento para vocês uma imagem da localidade de Cronental nesse período de 1930, né? Então, havia duas ruas nessa localidade, a principal, que vocês podem perceber que ela está cheia de casinhas ali, né? Então, ali a gente tinha a casa paroquial, né? A igreja, uma fábrica de queijo, uma casa de banha, casa de comércios de cervejaria, salão de baile. E no outro lado estava o Canto Crever, uma localidade chamada Canto Crever. Nessa rua principal, né, nessa estrada Rio Branco, estava localizada, então, a escola paroquial, ao lado da igreja católica.
Então, eu trago um pouquinho também da contextualização, né, sobre a educação e a relação com as escolas étnicas paroquiais, né? Então, a história das escolas paroquiais, elas se relacionam com a imigração europeia, né, do século XIX. E na região de Cronental, hoje Vale Real, estão associadas, então, à colonização alemã e, sobretudo, sobre imigrantes de credo católico. Então, eu trago também teóricos, né, pesquisadores como Kreutz, que argumenta que as escolas étnicas elas foram assumidas pelas respectivas comunidades de imigrantes, vinculadas a uma instância maior, né, e a coordenação das respectivas confissões religiosas. Além disso, eram escolas étnicas porque retratavam aspectos culturais importantes da respectiva etnia, como a língua e costumes. Então, no final da década de 30, com a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, as escolas étnicas, elas passaram por um processo de reorganização. Então, não mais era possível que essas escolas ministrassem as aulas na língua materna, né, na língua alemã. Então, a partir daí, começa, então, a nacionalização, né? E ali começou a dificuldades da linguagem, né? Retratada, falada muito pelos entrevistados. Então, o contexto escolar em Cronental, né, em Vale Real, a primeira escola constituída em Cronental foi a escola paroquial, né, que foi fundada em 1871, com ensino ministrado na língua alemã. Então, foi só a partir de 38 ali que começa a língua portuguesa vigorar. Os primeiros professores, então, a escola teve professores homens, somente homens, né? E os primeiros professores foram imigrantes, né? Filhos de imigrantes alemães, né? Que ministraram as aulas nessa escola. E a partir de 38, algumas escolas comunitárias da região que compreendia Cronental, foram sendo municipalizadas. Então, várias escolas, né, comunitárias, elas foram sendo municipalizadas. E o objeto de pesquisa da dissertação, então, foi a primeira escola étnica paroquial de Cronental. Os aportes teóricos que eu utilizei na minha pesquisa, né, e metodológicos, foi a história cultural, né, então abordei com teóricos como Peter Burke, Chartier, Sandra Pesavento. Também tratei sobre escola étnica paroquial, né, com Kreutz, Rambo, Lucchesi. Memória, né, que eu trouxe Jacques Legoff, Bose, Halbach. E também trabalhei culturas escolares, com Diana Vidal e Dominique Juliá. Abordei história oral e análise documental como procedimentos metodológicos, né? E me utilizei de Albert, Celardi e Lucchesi. Aqui eu trago as fotografias, né, dos participantes da minha pesquisa. Então me emociona um pouco falar deles um pouco, uma vez que a grande maioria já não está mais aqui conosco. Então, por isso que eu comentei no início da apresentação que era uma pesquisa urgente, né? Que os entrevistados eles já tinham uma idade avançada. Então, hoje nós tivemos 11 participantes, né, na pesquisa e hoje a gente tem 3 apenas aqui conosco. Apresento também algumas fontes documentais que utilizei na pesquisa, né? Salvo-condutos, diários de professor, exames estaduais de professor, imagens fotográficas. Também me utilizei de um quadro de ardósia que faz parte da apresentação, se vocês perceberem aqui, faz parte da apresentação. Também escritas para jornais, escritas de professor para jornais, imagens de professor com alunos. E a pesquisa ela teve uma categorização, né? E eu estruturei as categorias de análise da seguinte maneira:
Eu trabalhei, então, a escola paroquial de Cronental, né? Como que ela era, como que ela se constituiu. Eu falei um pouco a respeito da organização da sala de aula, né? Era uma sala de aula multisseriada. Então, eu falo dos espaços que tinha nesse lugar. Também a influência da Igreja Católica na sociedade por meio da escola paroquial, as relações com a comunidade, as normas, condutas e autoridade, a questão da catequese, que veio com bastante frequência, o professor da escola paroquial, as características desse professor, como que eram, e como eram as aulas. Então, os vestígios de culturas e práticas que se estabeleceram nessa escola. Então, como considerações finais da pesquisa, a escola ela foi uma instituição de grande relevância social para Cronental, né? Uma vez que emerge na necessidade dos imigrantes da instrução de seus filhos, né? Então, ela permaneceu até 1898 como única instituição de ensino da localidade, e ela perdurou, né, até o ano de 1965, quando as escolas passam, né, a partir da década de 30, passam a ser municipalizadas, e as escolas paroquiais, elas começam a perder um pouco de força. Então, até 1965, essa escola perdurou. Ela deixou uma importante contribuição para a comunidade, uma vez que por muitos anos foi a intermediadora das relações entre a comunidade e a igreja, que de certa forma regia as ações sociais daquele povoado. Então, a pesquisa também ela permitiu acessar visões bastante particulares, de acordo com cada narrativa dos entrevistados, né, que apesar de subjetivas, encontraram, né, correspondência no grupo, né, e puderam, então, dar vida à escola, já um pouco esquecida dos documentos oficiais, uma escola desconhecida para a maioria da população. Então, a utilização das fontes formais, ela geraria uma discussão mais fria, talvez distante ainda que objetiva, sem riqueza dos detalhes gerada pelos sentimentos e pelas palavras, que afinal sempre construíram a escola. Então, trabalhar a fonte oral foi uma importante contribuição para essa história. E por fim também, né, a pesquisa apresentou resultados bastante satisfatórios, esperados e também inesperados, né? Portanto, positivamente, alcançando informações primordiais para compreender a importância que a escola paroquial teve na vida desses indivíduos, enquanto formação cidadã e nas relações com a comunidade que esteve inserida, estabelecidas no passado, ecoantes no presente. O trabalho do pesquisador, ele parece que nunca cessa, né? Parece que ele sempre continua. Tanto que você voltou com o desdobramento da tua pesquisa, né? E hoje tu é aluna do doutorado, né? Desenvolve uma outra pesquisa a partir de um tema que emergiu da tua dissertação, né? Queria que tu falasse um pouquinho, então, sobre as ressonâncias, né, e o que veio depois da tua pesquisa, os resultados, né, as implicações dessa pesquisa, comentasse um pouquinho com os nossos telespectadores para eles entenderem, né, qual é o processo que não se encerra quando a gente entrega a dissertação e que a gente continua com outras produções que são tão importantes quanto, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, uma das repercussões que teve a minha pesquisa de dissertação, né, além de publicações em revistas, em eventos, né, foi a publicação do meu livro, então, Cronental, História e Memória da Primeira Escola de Vale Real. Então, esse livro físico, né, que eu tive o apoio do município, né, e também foi um livro que ele foi feito através da Lei de Incentivo à Cultura, né? Foi financiado por uma empresa ali do município de Vale Real. Então, eu acredito que o pesquisador ele tem essa
tem que ter deixar uma contribuição, né? Porque a pesquisa não é simplesmente a gente fazer e deixar ela engavetada ou nos acervos da instituição, da universidade, né? Eu acho que a gente tem que passar, a gente tem que deixar ela transparente, ela visível, né? Que outras pessoas tenham acesso à nossa pesquisa. Então, uma das implicações foi a escrita, né, desse livro, que foi feita no outro ano, né, da defesa da dissertação. Então, surgiu a possibilidade ali e eu me debrucei, né, a escrever, né, a deixar redondinho em forma de livro. Parabéns, Mariane, pela tua pesquisa. Lindo trabalho. Muito obrigada mesmo por compartilhar conosco um pouquinho dessa tua trajetória no programa de pós-graduação em educação da UX, por dividir conosco a tua trajetória. É importante para os outros alunos que gostariam de entrar, né, no programa e os que entraram há pouco tempo, né, saber um pouquinho essas trajetórias. Esse espaço é para isso também. E nós queríamos reforçar, então, que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas no campo da educação. Te convidamos a acessar as outras edições que foram produzidas ao longo dos últimos 2 anos, com conteúdos muito relevantes, a participação de professores, alunos e profissionais no campo da educação. Destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação no seu contexto histórico e nos dias atuais. E para isso, contamos com a sua participação, se inscrevendo no nosso canal, assistindo os nossos vídeos, comentando, compartilhando e dialogando conosco. Mariane, muito obrigada novamente pela tua participação. Eu que agradeço, Elisa, agradeço ao programa, agradeço a esse canal, né, tão importante para nós, pesquisadores, para pesquisadores futuros, né, que venham acessar. Então, foi uma iniciativa bastante relevante, né, da instituição, poder ter esse canal. Esperamos te encontrar nas próximas edições. Um abraço e até lá!